todo o esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no YouTube, @Itatiaia Esporte, para você das plataformas de áudio também. Obrigado a todos pela audiência, estamos chegando com a edição 150 do podcast Todo Esporte, desejando a você ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Bom, edição 150, um número muito importante pra gente, são 150 vezes falando de esporte aqui nesse podcast, mas o tema não é muito legal, né? Estamos aqui na região de Montmartre, onde a Itatiaia está hospedada. Ao fundo aqui, quem está no YouTube está vendo a Basílica de Sacré-Cœur, essa centenária basílica, né? Já inaugurada há mais de 100 anos, construída há um pouco mais do que isso. E nesse bairro histórico e muito turístico também aqui da cidade de Paris, o tema para nós não é muito bom, porque estamos chegando para falar de uma derrota da seleção masculina de vôlei para os Estados Unidos ontem. Perdemos aí por 3-1. Primeiro set onde chegamos a abrir 5 pontos de vantagem, uma vantagem construída, quando estávamos sacando muito bem. A partir daí o nível caiu, conseguimos até vencer o segundo set, apesar de ter levado essa virada muito dolorosa na primeira parcial. Conseguimos a vitória no segundo set e o restante do jogo, 2-25-19 aí, infelizmente não conseguimos jogar no mesmo nível que eles. Bom, eu conversei com o Bernardinho, conversei com o Bruno, conversei com o Alan. A matéria da entrevista com o Alan está no site da Itatiaia, assinada pelo nosso Léo Jimenez. Fez a matéria lá pra gente também. Perguntei a ele se faltou tempo, né? Para essa turma se faltou tempo. Porque, para quem não sabe, para quem não lembra, o Brasil era comandado pelo Renan no pré-olímpico do ano passado. Depois da classificação no pré-olímpico daquele jeito, né? Com muita emoção, o Renan acabou pedindo demissão, enfim, para cuidar da vida, para seguir, uma pressão muito grande. Não quis continuar na seleção. Havia muitas críticas também, né? Naquele momento ao time do Brasil. O Renan saiu, o Bernardo chegou para esse ciclo olímpico, para mais um ciclo olímpico na vida dele. E o Brasil teve uma competição para disputar, que foi a Liga das Nações, onde não fomos bem. Também paramos em quartas de final, na ocasião, para a Polônia. A Polônia que enfrentamos agora e saímos derrotados também. E a Polônia que vai enfrentar justamente os Estados Unidos, né? Se a gente passasse, pegaríamos a Polônia de novo numa semifinal. Bom, o Bernardo teve uma competição em um grupo com uma certa baixa experiência olímpica para alguns jogadores. E aí, considerando que ontem terminamos o jogo aí com o Darlan e o Adriano em quadra, por exemplo, o Darlan um titular, mas o Adriano um reserva, mas ele assumiu o lugar do Leal ontem, que não foi bem, o Bernardinho tirou e o Leal não voltou pro jogo, né? Enfim, já estava até de agasalho lá no banco de reserva. Caras com baixa experiência, também com um cenário aí de algumas lideranças fazendo parte ainda desse ciclo. O Bernardinho vai falar sobre isso aqui na sequência, do papel desses caras, enfim, de um Bruno, de um Lucão, de um Flávio, de um Lucarelli, caras mais rodados, em meio a alguns caras mais novos também nesse elenco. Bom, vamos lá, vamos ouvir os personagens, né? Vamos colocar, vamos deixar que eles falem, né, nesse momento, ouvir as opiniões deles. Quero começar com o Bernardinho, que estava respondendo já alguns companheiros de imprensa sobre alguns cenários aí de continuidade, de constância, de projeto, enfim. E ele fala sobre isso, depois a gente pergunta a ele sobre tempo e também sobre sequência no comando da seleção. Vamos ouvir o Bernardo. A Federação está fazendo todos os esforços, só posso agradecer a tudo aquilo que foi dado para nós como condição, através de toda a equipe técnica, de Chara, e também para as seleções novas, né, de novos também estão vindo para a Europa jogar. É importante demais esse intercâmbio, conhecer esse nível que a gente está jogando aqui. Mas o processo, de uma certa forma, já começou. Entendeu? Agora, não, tem que fazer isso aqui, dá para você queimar etapas. Imagina, um time como esse, você vê o seguinte, quantas vezes eles acertaram o Adriano no saque? É um time muito diferente que vai fazer. Então, você botar um Bergman, queimar, ele entrou, fez o que tinha que fazer, mas calma. É hora dos veteranos segurar a responsabilidade, entendeu? Então, é duro sair agora. Eu acho que, a gente queria demais uma semifinal, queria demais seguir um pouco, né, um pouco à frente. Mas eu digo, o equilíbrio é enorme, vocês viram hoje. O Itália campeão do mundo quase ficou fora. A França, dona da casa, favorita. No Olimpíada 2016 no Rio, a França favorita foi em 9º lugar. Mas se a gente acaba em 9º lugar e sai antes, a gente ia ser execrado. As pessoas não entendem que os Estados Unidos, segundo a gente, foi em 10º na Olimpíada de Tóquio, entendeu? Com uma equipe, a base que está aqui. Então, infelizmente, nós precisamos entender, o equilíbrio existe, que não há uma desculpa. Temos que saber como é que vamos ter resultados tendo esse equilíbrio. Tem que ser mais consistente, porque o perde e ganha é maior. Então, está faltando consistência, que consistência requer tempo, repetir, estar na quadra. E ver esse tipo de situação que nós vemos aqui várias e várias vezes. Quantos jogos desse nível, quantos jogos olímpicos alguns desses rapazes jogaram? Nenhum. Entendeu? Então, o Darlan quantas vezes?
Então começa, e o entorno é natural, um rapaz de energia, a plasticidade dele jogando é interessante, é natural que as pessoas se entusiasmem, mas calma. Os números muitas vezes, ele é mais prático, mas os números do Alan estão melhores, então a gente tem que buscar os números. Ele vai, que absurdo tirar o Alan. Eu não tinha um Alan no jogo contra a Polônia. Se vocês pararem e olharem, olha os números, o do Alan não foi bem no jogo contra a Polônia. Se eu tivesse a opção do Alan ali, nós estávamos machucados, nós poderíamos ter opção de mexer, de fazer. Isso não é nenhuma, é o que é. Como nós vamos fazer com o melhor que a gente tem? E é muito importante, você falou, renovação. Não é revolução. Que alguns veteranos como Lucarelli, Flávio, possam continuar para serem os líderes desse novo ciclo que se inicia. Né? Eu acho que isso é muito importante. E construir peças, criar, né, espaço para que a gente possa ter outros jovens valores aí surgindo. E vão surgir. Tem muita gente, mas tem muita gente no mundo inteiro. Né? Então, o equilíbrio vai continuar. Renato, você está falando de tempo, né, de processo, enfim. Pergunta que eu fiz a algum dos seus comandados ali era se talvez esse trabalho tenha começado tarde, né? Se tenha faltado tempo para que vocês jogassem no principal nível que essa seleção pode jogar. Porque vocês têm grandes jogadores. Faltou tempo ou como você enxerga os motivos pelos quais o time não conseguiu talvez ter resultados melhores? Não dá para, porque isso, aquilo. Nós tivemos algumas situações que aconteceram, né, e as coisas, né, se precipitaram dessa maneira, mas nós tivemos nesse período mais ou menos o tempo que as outras equipes tiveram. Mas nós temos jogadores muito importantes que precisavam de mais tempo. Né? Nós tivemos um Lucarelli que praticamente não jogou a temporada, o Leal não jogou no seu clube, retomou agora só. A gente teve um Alan machucado, voltando. Um Darlan que precisava rodar mais. Então, separar, eu gostaria de ter tido uma temporada mais longa, onde eu pudesse ter mais torneios e dá para chegar numa Olimpíada um pouco mais à frente. Mas é o que eu gostaria ou não. É o que nós tínhamos. Então, não, eu volto a dizer, eu acho que, e eu volto a dizer, a minha responsabilidade. Eu não soube fazê-los aproveitar as oportunidades que se apresentaram. E hoje, mais uma vez, nós perdemos a oportunidade no primeiro set, que condiciona um pouco. A gente teve que lutar no segundo, aí depois, terceiro, cai um pouquinho de novo. Essa consistência ainda está faltando para a gente. E a consistência requer o quê? É tempo, é repetição, é vivência. Viver momentos como esse, de pressão, né? De estar embaixo e saber sair dessa pressão. E o vôlei mudou. O vôlei está um jogo muito mais severo, a quantidade de agarradas, tocadas e tal. E é uma coisa que nós não fazíamos. O brasileiro é um de pancada. Então nós temos que também aprender isso. Nós estávamos falando sobre isso. O método de trabalho tem que mudar. Nosso. Porque o vôlei mudou. Você vê a França jogando hoje e tal. É diferente. Não é um jogo de peso, é um jogo muito mais de técnica, de fazer, de rejogar. Os Estados Unidos fez muito bem. Soube rejogar, soube fazer. Todos os times estão aí, fizeram bem. Nós estamos aprendendo. Estamos um pouco atrás. Nessa de projeto, o projeto segue com o Bernardo. Como é que você projetou isso com a CBV? Acabou, peraí. Deixa eu voltar. Estou preocupado com minhas filhas. A menor deve estar aí desesperada, chorando por aí. A mais velha deve estar acalmando ela, deve estar pé da vida. Você fala, vai lá, vai com as filhas esquecer o jogo. Qual é a chance de esquecer o jogo com elas? Eu tenho duas críticas de esportes ali que vão falar que eu não mudei certo, que eu fiz errado, que eu fiz isso, aquilo. E assim, eu estou assim, mas assim, por dentro dói muito ver o esforço de alguns aqui e não terem conseguido o que conseguiram. Mas para aí olhar a história do Lucão, do Bruno, tenho um triste por eles. Os caras são 2 vezes medalhistas olímpicos, o Bruno 3, medalha de ouro e tal. E, sabe, não dá para, né? Volto a dizer, eu espero só que tenham, eu sei, de vocês eu tenho respeito, etc. tal, porque eu tenho um esforço. Mas a gente sabe que hoje em dia aí, o mundo como gira, isso não tenho dúvidas que vai ser dolorido para alguns. Mas é o que é o novo mundo, que para mim não é muito correto. O esporte devia ser diferente. Né? Aquela história, é o man in the arena, que conta quem está na arena. Né? E pior, a gente fica chateado, às vezes, com um repórter qualquer, o microfone é fácil. Hoje em dia, mais fácil aqui, né? Senta ali, senta o dedo e vamos embora e está tudo certo. Mas vamos trabalhar, seguir. A grande questão é essa, o que eu vou dizer para eles tem que chorar mesmo, tem fases tristes e tal, mas usar isso como fonte de energia para seguir. Próximo ciclo já começou. Amanhã, day one. Amanhã é dia 1. Dia 1. Para alguns, talvez o dia 1 de uma nova carreira. Para outros, dia 1 de um novo ciclo. Para nós, também dia 1 de trabalho, de planejamento, de estruturar, de fazer e de buscar consistência para chegar ainda mais competitivo no próximo ciclo. Então, chegamos aqui, chegamos na quarta de final, queríamos ir mais longe, não fomos. Peço desculpas aí pela minha incapacidade de fazer um pouco mais. É sincera e é verdadeira meu pedido, mas principalmente aos jogadores. Sabe? E é aquela história, são gerações diferentes, eu preciso aprender. Conheci muito pouco o grupo também.
Como é que eu faço? Pô, aperta um pouco mais, aperta um pouco menos, a pessoa fica assim, sabe? Porque tá assim, tá assado. Tem que ver aqui e entender. Cada um é diferente. Mas certamente eu não soube fazer ainda. Então, para mim, aprendizado também. Muito para aprender. Espero aprender. Bernardinho com a gente aqui no Todo Esporte. Senti no Bernardinho um interesse de fazer parte, né? Não sei se vai estar à beira da quadra. Em outro momento dessa entrevista, foi uma zona mista muito concorrida, ele chegou a comentar aos companheiros de que não era uma decisão tomada. Ele deixou meio que o futuro em aberto. Se ele continua no comando técnico da seleção, ou se ele vai continuar só no clube, lá no Sesc Flamengo, e seguir em outro cargo, em outro momento, ou fora da seleção, enfim. Sentiu o interesse dele em continuar. Ninguém tem um A para falar da história do Bernardinho, né? Falar mal da história do Bernardinho é uma completa loucura. O Bernardinho é um dos caras mais importantes da história do voleibol brasileiro. Vamos ver o que vai ser decidido, o que vai ser melhor. Fato é que a seleção masculina nos causa preocupação e já nos causava antes, né, dessa edição olímpica também começar por aqui. Bom, vamos ouvir o Bruninho. Bruno Rezende, que fala conosco também sobre esse ciclo. Para ele foi um ciclo difícil. Ele falou sobre termos nos acostumado mal. E ele falou que também se acostumou mal. Porque a seleção, pela primeira vez em 24 anos, não vai disputar medalha, né? E isso é muito impactante. Na última edição dos Jogos Olímpicos, terminamos em 4º lugar, perdendo o bronze para a Argentina, mas disputamos a medalha de bronze. A partir de 2000 para cá, né? O Brasil sempre disputou o mata-mata, avançando pelo menos a uma semifinal, que gera uma disputa de medalha. Vamos ouvir o Bruninho falando sobre isso. Certeza que foi um ciclo mais difícil que eu enfrentei, né? A equipe, apesar do bronze mundial, que eu acho que é um belo resultado, mas a gente sofreu muito, né? Foi muito aquém daquilo que a gente se acostumou. E primeiro existe uma cobrança aqui interna. Mas, cara, não é simples você manter durante mais de 20 anos o voleibol, né, chegando sempre. Mudança de geração, novos jogadores, tudo isso acaba influenciando também. Talvez nós já mais velhos também, não mais no auge. E é isso, sofremos, não foi um ciclo que a gente gostaria, que a gente sonhava. Essas Olimpíadas, eu acho que a gente jogou de igual para igual com todos, mas faltou, os caras foram melhores que a gente, e é isso. Bruno, faltou tempo para o Bernardo, porque ele chegou nessa mudança de ciclo, né? Vocês fizeram um pré-olímpico com o Renan e ele chegou, teve uma competição. Você acha que faltou tempo para dar mais cara, ou com o time que tinha, com essa característica que vocês têm, os jogadores que tinham, era tempo suficiente para conseguir resultados melhores? Não sei te dizer exatamente se tempo ou não tempo. Acho que o Renan também fez um bom trabalho quando ele esteve aqui. Eu acho que talvez nesse momento as outras equipes estão na nossa frente, né? Então, em relação à nossa Superliga, em relação a jogadores, né? Jogadores mais jovens, então a gente tem que aceitar, né? Eu sei que a gente se acostumou mal, porque eu me acostumei mal, né? Então, você espera sempre que o Brasil chegue. Mas essa é a realidade. Agora é correr atrás, né? Desse próximo ciclo. A gente espera que... Eu tenho certeza que o Brasil... O importante é o legado e a filosofia, que é de lutar sempre, de trabalhar. Você viu, hoje a gente em nenhum momento deixou de lutar, trabalhou até o fim. É isso que eu posso deixar. Legal, tá aí o Bruninho, aí o Bernardinho também conosco. Esse foi o Todo Esporte. Bom, vamos lá, né, gente? Vamos seguir. Estou gravando isso aqui antes da seleção feminina entrar em quadra, mas muito perto que a seleção feminina entre em quadra. Tomara que voltemos nos próximos dias com informações importantes quanto à nossa seleção. Essa terça-feira que é um dia muito importante. Também tem basquete, também tem handebol, também tem futebol. Um dia muito importante para os esportes coletivos. Abraço a todos vocês que acompanham o Todo Esporte, agradecendo mais uma vez. Você que está no YouTube, deixa o like, deixa a curtida e manda a sua opinião sobre o momento da seleção, o que você acha do trabalho do Bernardinho, se tem que continuar, se não tem que continuar, se o nosso momento de jogadores preocupa, né? Falamos aí com o Bruno falando que tem muita gente na nossa frente, ou pode ter muita gente na nossa frente. Falou sobre Liga também, acho que há uma diferença grande hoje, né, de Superliga para as demais ligas, demais campeonatos nacionais, formação de atletas, acho que isso tudo interfere no momento da seleção, não é só os 12 ali que vão para a Olimpíada, né, os caras que chegam no topo. Enfim... Você que está no YouTube, deixa o like e deixa a sua opinião. A você da plataforma de áudio, obrigado a todos também. Voltamos com mais Todo Esporte aqui de Paris. Abraço a todos.